A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos vocês? Eu quero começar lendo aqui alguns versículos da palavra de Deus que se encontram em João, capítulo 3, versículo 16 em diante, para a gente entrar diretamente no assunto que eu vou estar abordando aqui. A palavra de Deus fala aqui, e você conhece muito bem esse versículo de João, capítulo 3, versículo 16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mais, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A Bíblia Sagrada começa falando nesses versículos aqui que Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. Deus não somente amou, mas ele continua amando o mundo. E por mundo eu me refiro aqui ao planeta Terra, me refiro aqui às pessoas, aos habitantes deste planeta, aos animais, à natureza. Deus ama tudo que ele criou, em especial a coroa da sua criação, que é o próprio homem. Deus ama. A palavra de Deus aqui registra isso com clareza, porque Deus amou o mundo e o amor dele foi tão grande que ele enviou a sua joia mais preciosa que havia no céu e que há no céu, que é a presença do seu Filho Jesus. Ele enviou Jesus à terra. Por tanto amar o mundo, ele entregou o seu Filho como sacrifício por nós e como o mestre a guiar os nossos passos no caminho da luz, no caminho da retidão. Agora, como pode? Veja uma coisa, observe uma coisa. Como pode um livro, que é uma verdadeira carta de amor da parte do nosso Deus com relação a nós, ser tão odiado? Como pode a Bíblia Sagrada ser o livro mais odiado do mundo, embora mais amado pelos cristãos? Quem ama a Bíblia Sagrada são os cristãos, e unicamente os cristãos. Quem ama a Bíblia Sagrada são aqueles que verdadeiramente se importam em amar a Deus e se importam em levar uma vida de retidão, se importam em aperfeiçoar a sua alma, o seu coração, a sua mente, o seu espírito. Pessoas interessadas no seu progresso espiritual e moral verdadeiramente amam a Bíblia Sagrada. Elas amarão a Bíblia Sagrada, porque estão interessadas na sua evolução espiritual, estão interessadas no seu crescimento, estão interessadas principalmente na sua salvação. Então, como pode uma carta de amor da parte do nosso Deus ser tão odiada assim? No caso, a Bíblia Sagrada. Como pode a Bíblia Sagrada ser o livro mais odiado da terra? Se ela fala do amor de Deus pela terra, se fala do amor de Deus pelos homens. Talvez muitos que estejam me assistindo aqui falem assim: não, você está enganado, pastor Eder, porque a humanidade não odeia a Bíblia Sagrada. A humanidade ama a Deus. Se você perguntar, pastor Éder, para todas as pessoas se elas amam a Deus, elas vão afirmar que amam a Deus. Mas o amor a Deus, que tal humanidade tanto afirma existir dentro do coração, na verdade não passa de um ódio desvelado. Não passa de um ódio a Deus, porque fazem tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Como eu posso afirmar que eu amo ao meu Pai e ao mesmo tempo faço e tenho procedimentos que o aborrecem grandemente? Faço totalmente o contrário daquilo que é da vontade dele, aborrecendo-o grandemente, entristecendo o coração do meu Pai. Como posso afirmar que amo o meu Pai se eu o aborreço constantemente? Não é assim que a humanidade age constantemente? Não é assim que os homens agem? E isso é ódio a Deus. Ódio não significa que você range os dentes, fecha os punhos com total raiva, naquela ira incendiada no coração. Não, ódio, ele pode ser muito bem disfarçado através de atitudes onde nós dissimulamos nossas atitudes de amor a Deus, quando na verdade não o amamos de forma alguma. Ódio não quer dizer que você cerra os punhos ou você range os seus dentes. Não, ódio significa uma oposição a Deus. Significa que você não quer Deus na sua vida, embora os seus lábios afirmem que você quer Deus. Na verdade, as suas atitudes acabam demonstrando que você quer distância de Deus. Porque no momento em que nós agimos totalmente contrário, ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina,
nós estamos expressando não amor por Deus, mas nós estamos expressando uma aversão a Deus. Estamos expressando ódio a Deus. Estamos expressando uma rejeição completa por Deus. Isso é ódio, isso é considerado ódio. O amor é o contrário, o amor, ele aproxima. O amor satisfaz o objeto do nosso amor, no caso Cristo. Então por isso que a humanidade odeia Deus, porque a humanidade, ao mesmo tempo que afirma amar a Deus, e cada um com a sua religião, com a sua respectiva religião, acaba fazendo tudo aquilo que é o contrário da vontade de Deus. Isso é ódio a Deus. A Bíblia Sagrada é o livro mais odiado pela humanidade. Você pode chegar com qualquer livro no meio de um círculo de pessoas. Você pode chegar com livros de filosofia, com livros de feitiçaria, com livros de magia negra, com livros de ocultismo. Você pode chegar com todo tipo de livros de qualquer outra religião, mas se você chegar com a Bíblia Sagrada, aquele grupo logo vai se desfazendo, as pessoas vão se afastando, cada um vai tomando o seu rumo e você acaba sozinho no meio sozinho, quando na verdade estava rodeado por aquelas pessoas. Você acaba sozinho nessa situação. Basta você abrir a Bíblia Sagrada ou começar a falar da palavra de Deus, as pessoas já vão começar a se afastar de você. A começar no seio da sua própria família. Quando uma pessoa, no meio de uma família, se converte, ela já passa a ser olhada de uma forma totalmente diferente, totalmente avessa. Já não tem mais aquela consideração. A família já não passa a não ter mais aquela consideração por tal pessoa que entregou a sua vida a Cristo, que a partir daquele momento decidiu seguir os caminhos de Cristo. A própria família já começa a atacar aquela pessoa. Aquela pessoa já vira, na verdade, o alvo das críticas e zombarias no meio da sua própria família. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que os inimigos seriam os da nossa própria casa. E é verdade. Você que se converteu, que entregou a sua vida a Cristo, não estranhe pelo fato da sua família ter se levantado contra você. Porque a sua família odeia a Bíblia Sagrada. A tua família odeia a palavra de Deus. A palavra de Deus ofende o mundo. O mundo se sente ofendido pela palavra de Deus. Mesmo a Bíblia Sagrada sendo uma carta de amor da parte de Deus, onde Deus sacrificou seu próprio Filho pela humanidade, para que a humanidade aprendesse o caminho da salvação, aprendesse o caminho da vida eterna, ainda assim a humanidade se levanta contra Deus. Pode ver, dá uma olhada na sociedade. A sociedade aprova, a começar do governo, aprova tudo quanto é projeto a favor da libertinagem, a favor daquilo que é totalmente contra a palavra de Deus. Mas o governo não apoia nada que favorece a propagação do evangelho. O próprio governo tem tirado a Bíblia Sagrada das escolas, tem proibido a Bíblia Sagrada no meio da sociedade. A própria sociedade não quer a Bíblia Sagrada dentro das escolas. As universidades rechaçam a Bíblia Sagrada. As pessoas, elas aclamam qualquer tipo de cultura, menos a palavra do Senhor Deus. As pessoas dizem ter Deus no seu coração, mas as suas atitudes provam totalmente o contrário. Não é à toa que o príncipe dos pregadores, príncipe inglês Charles Haddon Spurgeon, ele tinha o apelido de príncipe dos pregadores porque ele pregava muito bem, ganhou muitos milhares de almas durante a sua existência na terra. Ele falou algo interessante: o mundo odeia a Bíblia Sagrada, o mundo odeia a Bíblia Sagrada porque a Bíblia contém o que mais o mundo odeia, a verdade. Prestaram atenção? Por que o mundo odeia tanto este livro, a Bíblia Sagrada? Porque dentro da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada contém o que mais o mundo odeia, a verdade. E que verdade? Qual verdade? Que verdade é essa que ofende tanto o mundo? Ora, quando você abre a Bíblia Sagrada, quando você começa a fazer um estudo sério a respeito da Bíblia Sagrada, você vai começar a enxergar a si mesmo. Você vai começar a enxergar as suas torpezas. Você vai começar a enxergar a qualidade tão ruim do seu coração diante da santidade de Deus. A Bíblia Sagrada, ela acaba revelando e revela mesmo, nua e cruamente, o estado decadente da humanidade. A Bíblia Sagrada aponta para a depravação da humanidade. A Bíblia Sagrada, ela mostra
a condição espiritual tão baixa em que a humanidade se encontra. A Bíblia Sagrada, ela aponta a corrupção do mundo. Ela condena a corrupção, o caminhar torto do homem. Tudo isso procurando fazer com que o homem tenha consciência da sua própria condição miserável, espiritualmente falando, para que venha sentir necessidade de salvação. Mas o efeito acaba sendo contrário no coração dos orgulhosos, no coração daqueles que estão empedernidos, daqueles cujo coração são mais duros do que diamante. Acaba tendo um efeito contrário, porque ao invés de reconhecerem a sua depravação moral, a humanidade acaba se voltando contra Deus, acaba se irritando e odiando o próprio Deus. Dizem amar a Deus, mas acabam odiando a Deus. Por isso que a humanidade odeia a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, ela aponta o caminho da santidade, não o caminho do mundo. O caminho do mundo você sabe qual é. É o caminho da prostituição, é o caminho das drogas, é o caminho da licenciosidade, é o caminho de toda forma de corrupção, orgulho e vaidade. Você sabe muito bem, não preciso fazer uma lista do que é o mundo, porque você está no mundo, você sabe muito bem o que é o mundo. Nós estamos rodeados por essas coisas. E nós, que não somos perfeitos, mas queremos a perfeição, nós cristãos, que não somos melhores do que ninguém, mas já reconhecemos a nossa necessidade da Bíblia Sagrada, e que decidimos seguir pelo caminho da palavra do Senhor Deus, somos vistos como alienados, somos vistos como fanáticos, como quadrados, somos odiados por todos. Por quê? Porque portamos aquilo que o mundo mais odeia, a palavra de Deus, a verdade de Cristo. A verdade de Cristo incomoda aquele que anda no erro. A própria Bíblia Sagrada, após esses versículos que eu li aqui de João capítulo 3, versículo 16 e 17, fala: quem crê nele quem? Em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Somente esse versículo aqui já ofende grandemente aqueles que estão me assistindo, já ofende a humanidade, já ofende essa sociedade hipócrita, porque está falando de condenação. O quê? Eu estou condenado? Deus é amor, Deus jamais me condenaria, não é assim que o ímpio fala? Deus jamais me condenaria ao inferno. Deus jamais me rechaçaria. Deus jamais fecharia as portas do reino de Deus para mim. Mas enquanto a pessoa pensa nesse tipo de amor, um falso amor, um amor que não retrata o verdadeiro amor de Deus, uma visão totalmente distorcida da palavra de Deus, porque na verdade a pessoa que fala isso, ela está querendo justificar o seu caminhar ainda no pecado, enquanto no final de sua vida ela quer que Deus abra as portas do reino de Deus para recebê-la com aclamações. São pessoas que não querem abandonar o pecado, não querem deixar suas vidas de pecado, não querem encontrar condenação no final de suas vidas, após terem vivido uma vida toda na transgressão, uma vida toda sem se importar sequer com os pensamentos de Deus, porque o importante é que Deus, entre aspas, é amor. E Deus realmente, ele é amor, mas não esse amor que a humanidade apresenta, não esse amor, esse conceito de amor que a humanidade tem a respeito de Deus, porque Deus é amor na cabeça da humanidade, na cabeça dessa sociedade hipócrita, como aquele Deus que aprova toda libertinagem, aprova todo tipo de pecado. Aí Deus é amor, porque esse é o amor que a humanidade atribui a Deus. Se Deus não concorda com os pecados da humanidade, se Deus ele se levanta contra a corrupção moral, a depravação moral em que essa humanidade está afundada, então não, este não é o Deus que eu quero servir. Esse não é o Deus de amor. Esse não é o Deus que eu quero para a minha vida. Esse não é o meu Deus. O meu Deus aprova o que eu faço. O meu Deus aprova o adultério. O meu Deus aprova a fornicação. O meu Deus aprova a sensualidade. O meu Deus aprova a mentira. O meu Deus aprova a bebedeira, os vícios. Meu Deus aprova tudo quanto é imundícia moral. Esse é o Deus que a sociedade prega por aí. Esse é o Deus que a humanidade defende por aí. Então, não é natural e é compreensível porque a humanidade odeia tanto a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada contém a verdade a respeito não somente de Deus, mas a respeito da condição tão decadente da humanidade. Olha o que a palavra de Deus continua dizendo aqui
Depois que fala que aquele que não crê em Jesus já está condenado. E por que já está condenado? Porque aquele que não crê em Jesus, ele não vai andar pelo caminho de Jesus, não vai andar pelo caminho da luz, vai continuar no caminho das trevas. E uma vez que ele já decidiu andar pelo caminho das trevas, ele já está, a partir daquele momento, condenado, a não ser que mude, a não ser que se arrependa, a não ser que mude a rota dos seus pés. Caso contrário, vai encontrar, sim, condenação. Goste o mundo de ouvir tais palavras ou não, esta é a realidade da Bíblia Sagrada. Aquele que não crê em Jesus já está condenado porque ele prefere as trevas do que a luz. Ele prefere andar nos seus caminhos de pecado do que andar no caminho de santificação, buscando o seu aprimoramento espiritual, buscando a comunhão com Deus. A verdade é essa: você que não crê em Jesus, você já está condenado, sim, e permanecerá em condenação até o final da sua vida, encontrando no final uma vida de trevas absoluta, uma vida de inferno, uma vida de condenação. Creia você aceitar, creia você nisso ou não, aceite você isso, aceite você ou não, essa é a realidade. Jesus não veio para condenar a humanidade, como está escrito na palavra de Deus. Ele veio para salvar a humanidade. Mas a questão é, você quer ser salvo por Cristo? Você quer realmente sair do caminho da transgressão? Você quer ser uma nova pessoa? Quer ter o coração transformado? E vou além ainda, segundo a palavra de Deus, para mostrar para você o porquê que a humanidade odeia a Bíblia Sagrada. Aqui fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Que luz é esta que veio ao mundo? O Senhor Jesus Cristo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ou seja, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vocês prestaram atenção no que foi falado aqui no versículo 19? Que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui está o retrato da humanidade. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. Mas os homens amaram e continuam amando muito mais as trevas do que a luz. Então é natural que eles venham odiar toda a obra da luz. É natural que venham odiar a Jesus Cristo. É natural que venham odiar a Bíblia Sagrada. É natural. Por quê? Porque você não pode amar duas coisas ao mesmo tempo, na mesma intensidade. O próprio Senhor Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você amará um e odiará o outro, ou vice-versa. Mas ninguém pode amar duas coisas ao mesmo tempo com a mesma intensidade. Você não pode dizer que ama o mundo e ama a Deus ao mesmo tempo. Não. Um dos dois você ama muito mais. E isso vai ser provado pelas tuas inclinações, pelas tuas preferências, pelos teus desejos e pelas tuas práticas. Então está aí o motivo por que a humanidade odeia a Bíblia Sagrada. Por que a Bíblia Sagrada é o livro mais odiado do mundo, porém mais amado pelos cristãos. Fiquem com Deus.